Se você tem uma ideia muito legal ou já tem algum projeto em mente, ou inclusive já começou a trabalhar nesse projeto, porém não conseguiu colocar ele para funcionar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar 5 dicas para vocês colocarem esse projeto no ar, já começar a mexer com ele a partir de hoje e colocar ele para funcionar aí o quanto antes. Se você se interessa por esse assunto, se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho com as notificações, que eu sempre estou postando algum conteúdo novo que eu tenho certeza que vai te interessar bastante. Eu tenho recebido muitas mensagens nas minhas redes sociais pedindo ajuda para colocar alguns projetos no ar. Algumas pessoas que têm algumas ideias, que já iniciaram até a elaboração de um projeto, mas ficaram com dúvida do que fazer para que ele dê certo, para que ele comece a atuar e funcionar o quanto antes. Eu resolvi gravar esse vídeo para dar 5 dicas para vocês que eu tenho certeza que vai fazer diferença e vai ajudar muito quem está meio perdido e não sabe o que fazer para colocar esse sonho em prática e para colocar isso para funcionar. Uma coisa importante, eu tenho dado algumas mentorias, tenho conversado com alguns amigos que têm vontade de colocar um projeto no ar e eu identifiquei que muitos deles têm algumas coisas em comum. Por isso eu gravei esse vídeo, porque eu quero mostrar para vocês que são coisas que se você se policiar, se você tomar cuidado, você consegue fazer com que o seu projeto aconteça e que ele saia do papel, que eu acho que é o que a maioria tem dificuldade para fazer, tá? Uma coisa que eu identifiquei conversando com algumas pessoas foi que muitos projetos, às vezes a pessoa já até começou a fazer, porém ele não deslanchou, ele ainda não andou, porque algumas pessoas dependem de outras, tá? Então, meu amigo falou que ia fazer um site para mim, meu amigo falou que ia montar meu Instagram, meu amigo falou, enfim. E aí eu percebo uma coisa, que quando a gente fica dependendo de alguma outra pessoa, principalmente se a gente não está pagando, isso vai acontecer no tempo dessa pessoa. Ou seja, para ela a prioridade do seu projeto não é dela, é sua. Então ele vai dar atenção quando ele quer. Tá? E aí eu acho que é importante a gente parar e pensar, porque isso é um fator que se você ficar na dependência de alguém não vai acontecer, vai demorar. Então se você realmente quer que um projeto aconteça, a primeira coisa tenta estabelecer parcerias ou você pague para alguém fazer as coisas que você precisa, tá? Tem uma frase que eu costumo dizer e eu gosto muito que diz o seguinte: o perfeito é inimigo do bom, tá? Vou dar um exemplo. Eu coloquei esse canal no ar em 2 semanas. Eu decidi que eu ia tirar do papel, tirar da gaveta esse projeto. Fui fazer curso de marketing digital, aprendi a fazer a parte de parametrização de vídeo, montar canal no YouTube, enfim, uma série de coisas, porque eu não queria depender de ninguém. Então eu fui estudar. Então de duas uma, ou você estuda para isso e faz por conta, ou você paga para alguém, mas não fique esperando por ninguém, que isso dificulta o processo, tá? Outra coisa importante é que eu vejo que muitas pessoas esperam a hora perfeita, a hora certa. Isso não existe, tá, gente? Quanto antes vocês colocarem um projeto para funcionar, melhor. E aí você vai trabalhando isso com o passar do tempo. Você vai aprendendo a se portar diante da câmera, você vai aprendendo a falar, você vai pegando algumas dicas, você vai estudando um pouco mais e aí a coisa começa a funcionar de uma maneira mais natural, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples, tá? Uma coisa importante que eu quero que vocês entendam é que eu separei 5 dicas que vai servir tanto para quem tem uma ideia em mente, como para quem já começou um projeto, mas ele parou por algum motivo. E eu tenho certeza que essa dica vai ajudar vocês, tá? Então olha só, a primeira delas que eu quero passar você precisa entender o que você precisa para colocar esse projeto no ar. Quando eu falo do que você precisa, eu quero que você pense principalmente na parte de recursos. Vou pegar o meu canal como exemplo, tá? Quando eu coloquei ele no ar para vocês entenderem. Quando eu montei isso, eu pensei em várias coisas. O que eu precisava? Por exemplo, eu precisava de uma rede social, eu precisava de algum outro lugar para divulgar esse trabalho, então eu utilizei o Instagram e aí eu fui listando tudo que eu precisava para colocar esse meu projeto no ar, tá? Uma outra coisa que eu recomendo para vocês fazerem é o quê? Listar as atividades necessárias. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu montei esse canal, eu tive que listar, fiz todo esse processo que eu estou passando para vocês, e uma das atividades que eu tive que fazer, que eu tinha que entender, e eu não tinha pensado nisso antes, era qual vai ser o logo do meu canal? Qual vai ser a imagem que as pessoas vão olhar e vão identificar que é referente ao meu projeto? Seja no Instagram, seja no YouTube, no Telegram, que é o grupo que a gente tem lá com conteúdo que eu costumo postar. Enfim, então eu tive que listar todas as atividades que eu precisava fazer. Fez isso? Listou todas as atividades? Uma outra coisa importante, principalmente para quem já tem um projeto em andamento, é mapear as etapas. O que isso quer dizer?
Imagina lá que você já tem um projeto funcionando, você já tem ali meio que as coisas andando, tem gente que já tem site pronto, tem gente que já montou lá o Instagram, só que não postou nada ainda, não colocou nada no ar. O que eu preciso? Eu preciso identificar, depois que eu mapeei tudo isso, onde eu estou em cada etapa desse projeto. Então, se eu tinha atividades para fazer, eu mandei para a gráfica, mandei para um designer fazer meu logo, então isso está parado lá. Então, eu preciso mapear para eu saber quais são as etapas que eu preciso dar sequência ou iniciar. Então, eu vou mapear essas etapas, tá? E aí, tem uma coisa muito legal que eu coloquei como dica para vocês, é o que falta para acontecer. O que isso quer dizer, tá? Quando eu coloquei para vocês o que falta para esse projeto acontecer, é uma coisa que pega muito com muitas pessoas, até inclusive comigo no começo. É o quê? O que está faltando para o seu projeto acontecer tirando tudo isso? Vou dar um exemplo aqui, que foi o que aconteceu comigo, era tempo, tá? Então eu não tinha tempo. Como é que eu ia me dedicar para o meu projeto e eu não tinha tempo para isso? Então foi uma coisa que pegou. E aí eu precisei trabalhar isso, entender como é que eu poderia encaixar isso dentro da minha rotina para eu fazer com que o projeto acontecesse. Porque nada disso ia acontecer realmente se eu não tivesse tempo, por exemplo, para eu colocar isso no ar, tá? Fez isso? Fez esse exercício? A última tarefa que eu sugiro para vocês, que eu acho que é a mais importante de todas, depois que você tem toda essa visão de como está seu projeto, o que é o seu projeto e o que fazer para ele acontecer, é montar um cronograma. Por que montar um cronograma? Eu acho que é uma das mais importantes. Pelo seguinte, quando a gente monta um cronograma, qual que é a ideia do cronograma? É você pegar, desenhar todas essas atividades, tudo que você tem para fazer, colocar numa lista, e aí você colocar as datas que você vai executar todas elas. Por quê? Porque quando você coloca datas, as coisas vão acontecer. E aí você vai ter ideia de tempo. Isso vai te ajudar muito. Vou dar um exemplo. Faz de conta que o seu projeto é trabalhar com as redes sociais, marketing digital, sei lá. Mas vamos pegar um exemplo desse. Você tem que montar, por exemplo, um Instagram para poder divulgar seu trabalho. Legal. Eu vou colocar no meu projeto que eu tenho que montar meu Instagram. E aí eu vou determinar um dia. E se eu conseguir estimar o horário, para mim vai ser melhor ainda. Por quê? Porque às vezes você tem um monte de atividade aqui que te toma 10 minutos, 1 hora, 2 horas, que se você listar, você consegue matar tudo de uma forma muito mais rápida. Então o cronograma ele garante que você consiga visualizar num período de tempo em qual data o seu projeto vai entrar no ar. Foi assim que eu fiz com o canal, em 2 semanas eu coloquei ele no ar, eu listei tudo, fiz todo esse trabalho, montei um cronograma de quando eu ia fazer cada coisa, estimei o tempo para eu fazer cada uma delas, e aí em 2 semanas eu estava montando a minha primeira live, tá? Isso fez total diferença e realmente me ajudou a tirar um projeto do papel que estava parado aí há 10 anos e eu não tinha parado para fazer esse exercício, e quando eu fiz, a coisa aconteceu de verdade, certo? Então galera, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vai ajudar vocês a terem uma visibilidade melhor, organizar melhor as etapas do seu projeto e fazer com que ele aconteça de verdade e que você tenha bastante resultado com isso. Eu deixei o link aí na descrição do vídeo do Instagram. Se vocês tiverem dúvida, me chama no privado, eu dou uma força para vocês. Eu deixei o link do Telegram. Se vocês quiserem, eu monto um cronograma e coloco lá para vocês no grupo, para que vocês utilizem na elaboração do projeto de vocês. Isso é coisa simples, eu posso colocar o cronograma que eu utilizo, tá? Então lá tem bastante material legal também. Ou então, deixa na descrição do vídeo o que você achou, se você quer realmente um cronograma, se isso vai ajudar ou não vai, ou se você tem alguma outra dúvida, que eu gravo um vídeo para vocês, para poder ajudar. Beleza? Então se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tem muita gente com muita ideia legal, muito projeto bacana, que falta só um direcionamento desse, e aí a coisa acontece, e você tem uns resultados bem bacanas. Obrigado mais uma vez, sucesso!